Chegamos então na lição de número 10, aqui da classe dos adolescentes, deste quarto trimestre da CPAD em 2024, texto escrito e comentado pelo pastor Jader Cruz. Tema da aula de hoje: Igreja é lugar de todos os filhos de Deus. Olha que coisa boa e legal que nós vamos estar trabalhando junto com os nossos alunos. Inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica, que está em Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Depois você pode estar lendo a mensagem, que se localiza em Gálatas, capítulo 3, versículos 28. Vale a pena você ler esse versículo também. E eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Você pode se inscrever nesse canal e enviar essa aula para alguém também. Eu já comentei essa lição em 2022, ela retorna agora, estou reeditando, repostando para você. Ficou muito boa a ministração. E eu espero que o Senhor te abençoe, te dê uma aula extraordinária e que os teus alunos sejam edificados e edificadas em Jesus. A lição de hoje passa então pela epístola de Tiago. Esse Tiago que nós estamos trabalhando é o Tiago que é o irmão de Jesus, irmão do Senhor. Ele é conhecido também como apóstolo da Igreja de Cristo, o apóstolo Tiago. Agora observe, esse Tiago, ele se converte a Cristo e reconhece Jesus como Senhor depois da sua morte e ressurreição. Outro detalhe que eu quero destacar para você é que ele não foi chamado entre os 12 apóstolos. Os que foram chamados lá são outros Tiagos dentro da Bíblia. Um é irmão de João e o outro é o Tiago menor. Esse Tiago aqui é conhecido como Tiago, irmão do Senhor, Tiago maior, que se torna então líder da igreja de Jerusalém. E tratando sobre a igreja de Jerusalém, esse Tiago agora traz uma abordagem bíblica, uma orientação para o povo de Deus. Na época em que ele escreve essa epístola, ele trata agora um cuidado pastoral, um cuidado então de exercer esse ministério do amor, de considerar os irmãos, de ajudar as pessoas agora a terem uma verdadeira vida cristã, o caráter cristão sendo impregnado então em suas vidas. Na abordagem bíblica também entendemos que a partir dessa leitura nós vamos agora compreender a riqueza do evangelho em nós. Então, o texto bíblico nos ajuda a entender especialmente esse cuidado de compreendermos que somos igreja de Cristo, filhos do Senhor. Para entender bem a aula de hoje, o primeiro ponto trabalha então sobre o seguinte argumento: a importância do tratamento respeitoso na igreja. Quando o apóstolo Tiago escreve então essa epístola, ele escreve essa epístola para instruir os irmãos da igreja de Jerusalém. Observe, naquela época, naquele período, há uma necessidade então de ter um pastor, um apóstolo, orientando os irmãos sobre o tratamento entre as pessoas. Se você ler Atos capítulo 15, você vai perceber que Tiago faz parte então do primeiro concílio da igreja, que acontece no ano 50 da nossa era cristã. E quando Tiago escreve então essa epístola, ele escreve agora sobre esse cuidado pastoral, o cuidado de tratar os outros respeitosamente, honrando os seus irmãos em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Tiago, ele trata agora uma mensagem bíblica e pastoral. Ele tem um olhar para aqueles irmãos que são mais ricos, mas ao mesmo tempo os irmãos que são mais pobres dentro da igreja. Ele observa que nas reuniões dos cultos frequentavam os ricos, os pobres, alguns que eram escravos, alguns que estavam passando por necessidade. E ele descreve nesse cuidado pastoral a necessidade de tratar os outros bem, porque os ricos, às vezes, procuravam agir com arrogância nessas reuniões. E o apóstolo Tiago, ele descreve também que Deus escolheu os ricos, mas Deus também escolheu os pobres para fazerem parte do seu reino. Ele descreve muito bem que muitos que estavam sendo perseguidos precisavam muito da ajuda. E na sua mensagem, ele descreve lá no capítulo 2, versículo 8, que no reino de Deus não há favoritismo. Então, nesse papel, na visão bíblica pastoral que Tiago traz para a gente, ele traz uma abordagem em descrever esse cuidado amoroso, esse cuidado fraternal, em apontar que na igreja no reino de Deus todos nós somos rebanho de Cristo, em descrever que diante de Deus não há acepção de pessoas,
Deus não escolhe você por causa da tua condição financeira, mas Deus escolhe você por causa da sua vontade, do amor dele sobre você. E isso é lindo. O Tiago descreve que o sangue de Cristo, então, verteu por todos nós. E aqui nós vamos perceber esse acolhimento de Cristo por todas as pessoas. E daí, então, a necessidade de nós pegarmos essa aplicação e descrever que no reino de Deus, todos nós somos irmãos e irmãs. Não somos escolhidos porque somos melhores, mas todos nós somos escolhidos pela bondade e pelo amor do Senhor. Já avançando, segundo ponto da nossa lição, trata agora sobre o seguinte argumento: a acepção de pessoas é pecado. A prática da acepção de pessoas, da exclusão de pessoas, da roda de convívio é terrível. E a Bíblia descreve isso como pecado. O apóstolo Tiago, ele começa a trabalhar isso na sua epístola. Ele descreve que no reino de Deus nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque a glória de Cristo, o amor de Cristo, o sangue de Cristo verteu por todos nós. Se você ler João capítulo 3, versículo 16, está escrito que o amor de Deus foi para todos. Isso quer dizer que a salvação é para todos. A discriminação, o desprezo ao próximo e ter essa visão de favoritismo pela vida do outro não pode estar presente na igreja. É claro que há uma diferença de termos verdadeiras amizades, amigos que são mais achegados do que irmão, mas no sentido que estamos trabalhando aqui, é a acepção de entender que somente uma pessoa pode exercer um ministério dentro da igreja. Dentro da igreja de Cristo, todos nós exercemos esse ministério para a glória do Senhor. A Bíblia condena em vários textos a acepção de pessoas. Você pode ler Deuteronômio 16, 19, Jó capítulo 3, versículo 8 e 10, Miqueias capítulo 2, versículo 9, Romanos 2, 11, 1 de Pedro 1, 17. Então essa visão de acepção de pessoas é um problema. E aqui nós precisamos entender a nossa compreensão bíblica em Jesus, a nossa compreensão de servir a Deus de todo o coração. Cristo deixou exemplo. Deixou o exemplo de amar a todos. Deixou o exemplo, então, de nos aproximar da sua presença. Diante de Deus não há rico, escravo, pobre, não há judeu, não há gregos, mas em Cristo Jesus agora, nós somos um povo só, a igreja de Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 11, vale muito a pena você ler esse texto junto com os teus alunos em sala de aula. Já avançando, vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte argumento: em Cristo somos todos iguais. Após a ascensão de Cristo e o advento do Pentecostes, nós entendemos, à luz da palavra, que nós nos tornamos discípulos de Jesus, discípulas de Jesus. Em Cristo agora nós somos igreja do Senhor. E como papel de igreja de Cristo, o nosso papel agora é evangelizar e discipular, ganhar as nações. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que nosso papel é proclamar as boas novas de salvação. Em Jesus, agora, o nosso papel é descrever esse evangelho. À luz da Bíblia, nós vamos perceber, especialmente em Atos capítulo 8, que Deus levantou um diácono chamado Filipe para evangelizar aquela cidade de Samaria. E em Samaria todos se converteram, a cidade foi impactada pelo poder de Deus, pela glória de Cristo, ao ponto dos apóstolos entenderem que a obra do evangelho também alcançaria os samaritanos. Em Atos 10, a Bíblia descreve que o Senhor mostrou para Pedro que ele levantaria pessoas de outras nações, ao ponto de Cornélio, um centurião romano, se converter, e Pedro então abre a porta para o evangelho às outras nações. Em Cristo agora nós entendemos que somos alcançados em Jesus. Somos igreja de Deus. E agora, como igreja de Cristo, não podemos então ter essa visão de acepção de pessoas. Cristo morreu por nós. E essa comunhão, essa koinonia, também nos aproxima da presença de Deus. Em Jesus somos um povo só. Não há diferença entre gentios, entre judeus. Você pode ler Romanos capítulo 10, versículo 12. Você pode ver que em Cristo agora nós somos lavados e redimidos em Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Então, em Jesus somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real, para a glória de Cristo. E eu espero que essa aula possa ter contribuído com você para a glória e honra do Senhor Jesus. E você em Jesus faz parte desse reino.
E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram. Tem muita gente fazendo isso. Tira uma foto aí preparando a tua aula. Posta nos stories, me marca também, vou ter o prazer de repostar. Se você puder, tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você. Lembra também que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, mas toda quinta é o dia da classe dos adolescentes. Eu posto aula com antecedência para você assistir, preparar a tua aula, para que a escola bíblica dominical da tua igreja seja uma bênção para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, deixando aí no comentário que você quer Jesus. Você pode também, para a glória de Deus, se puder, colocar aí o teu pedido de oração. Nós vamos orar por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida e que o Senhor cresça no teu coração, em nome de Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a entender um pouco mais sobre essa visão que em Cristo somos um povo só. Primeiro eu quero indicar o Discipulado Verdadeiro, do William McDowell, da editora Mundo Cristão, material extraordinário que vai te ajudar a crescer. Também o Discípulo Radical, do John Stott, da editora Ultimato, material extraordinário também, muito bom, que vai te ajudar a crescer em Jesus. John Stott também, Porque Sou Cristão, da editora Ultimato, material muito bom, de excelência. Também quero indicar Edson Queiroz, A Igreja Local e Missões, que traz uma visão sobre essa aplicação do Reino de Deus, para você que gosta de aprofundar, estudando um pouco mais a palavra de Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre honrando o Criador, cuidando da criação. É claro que nós já estamos nos preparando para o primeiro trimestre da CPAD em 2023. Tem coisa boa chegando e eu te aguardo por aqui. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.